Quando ele faz isso, é porque ele já não consegue te tirar da mente. Existe algo que acontece dentro de um homem quando uma mulher penetra camadas tão profundas da psique que ele mesmo desconhece. Camadas onde a razão não alcança e onde a vontade consciente perde o comando sobre seus próprios atos. Não é uma escolha deliberada, não é uma estratégia calculada, não é manipulação, nem jogo emocional. É algo muito mais primitivo, muito mais visceral, algo que emerge de uma região psíquica onde os arquétipos ainda falam mais alto que qualquer lógica construída socialmente. Quando uma mulher ocupa o inconsciente masculino, ela não ocupa apenas um pensamento passageiro, uma lembrança ocasional ou uma fantasia controlável. Ela se instala como presença simbólica permanente, como imagem interna que reverbera em cada silêncio, em cada decisão aparentemente racional, em cada tentativa frustrada de esquecimento. E o homem, mesmo sem compreender o que está acontecendo dentro dele, passa a agir de maneira contraditória, repetitiva, quase compulsiva, como se algo maior que sua própria consciência estivesse comandando seus movimentos emocionais. Carl Jung descreveu com precisão assustadora como o inconsciente masculino opera quando ativado por uma presença feminina que transcende o encontro superficial. Ele não falava de atração comum, daquele interesse passageiro que se dissolve com o tempo ou com a distância. Falava de algo muito mais profundo, de uma projeção arquetípica, onde a mulher real se funde com a imagem interna da anima, essa figura psíquica feminina que habita o inconsciente de todo homem e que representa tudo aquilo que ele não reconhece em si mesmo. A emoção profunda, a intuição, a conexão com o mistério, com o irracional, com aquilo que não pode ser controlado pela mente consciente. Quando uma mulher específica ativa essa ânima de forma intensa, ela deixa de ser apenas uma pessoa externa e se torna símbolo vivo de algo que o homem busca inconscientemente em si mesmo, algo que ele projeta nela sem perceber. Algo que o captura emocionalmente de maneira que nenhuma razão consegue explicar ou desfazer. E é exatamente nesse momento que o comportamento masculino começa a apresentar padrões estranhos, incoerentes, aparentemente ilógicos. Ele se afasta, mas retorna. Diz que não quer mais contato, mas reaparece. Declara que precisa de distância, mas busca proximidade de formas indiretas, sutis, quase imperceptíveis. Finge indiferença, mas demonstra interesse através de atos pequenos que traem seu discurso racional. Essa contradição não é falsidade consciente, não é estratégia premeditada para confundir ou manipular emocionalmente. É o reflexo direto de um conflito interno profundo entre o ego consciente, que tenta manter controle e coerência, e o inconsciente, que exige a presença daquela mulher como necessidade psíquica, como fome simbólica que não se satisfaz com argumentos lógicos nem com decisões racionais. Jung explicava que o inconsciente não funciona com a mesma lógica linear da consciência. Ele opera por imagens, por símbolos, por repetições compulsivas de padrões emocionais que buscam resolução, mesmo quando a mente consciente já decretou o fim, já decidiu o afastamento, já racionalizou todas as razões pelas quais aquela relação não deveria continuar. Mas o inconsciente não obedece a essas decisões. Ele continua produzindo impulsos, gerando pensamentos intrusivos, criando necessidade de contato, de proximidade, de confirmação da presença daquela mulher, porque para ele, para essa região profunda da psique, ela não é apenas uma pessoa com quem se teve um envolvimento. Ela se tornou parte da estrutura psíquica interna. Ela se tornou a portadora de algo que o homem não consegue acessar sozinho, algo que só se ativa na presença dela ou na lembrança dela. Quando uma mulher ocupa esse lugar no inconsciente masculino, ela passa a existir de forma permanente como referência emocional interna.
Mesmo quando ele está fisicamente distante, mesmo quando não há contato há semanas ou meses, ela continua presente como imagem psíquica ativa. E isso gera uma tensão interna constante, um desconforto que o homem muitas vezes não sabe nomear. Ele pode tentar preencher esse vazio com outras experiências, com outras pessoas, com distrações intensas, mas nada parece ocupar o mesmo espaço que ela ocupa, porque não se trata de espaço físico ou de tempo compartilhado. Trata-se de espaço simbólico, de lugar arquetípico na estrutura psíquica, e esse lugar não se preenche com substitutos externos. Ele só se acalma temporariamente com a presença real ou simbólica daquela mulher específica. E então surgem os comportamentos que parecem não fazer sentido. Ele diz que precisa seguir em frente, mas continua observando de longe. Ele afirma que não quer mais envolvimento, mas reage emocionalmente a qualquer sinal de que ela está seguindo a própria vida. Ele evita contato direto, mas mantém canais indiretos abertos, como se precisasse garantir que a possibilidade de retorno ainda existe, mesmo que ele não use essa possibilidade imediatamente. Essa ambivalência não é sinal de imaturidade emocional, nem de indecisão superficial. É o reflexo de uma guerra interna entre duas forças psíquicas igualmente poderosas. O ego, que busca autonomia, controle, preservação da identidade consciente, e o inconsciente, que exige integração, conexão, dissolução das barreiras defensivas através da presença feminina que ativou a ânima. Jung descrevia a ânima como a alma do homem, a parte feminina da psique masculina que fica reprimida, desconhecida, projetada para fora. Quando uma mulher real toca essa ânima, quando ela ressoa com essa imagem interna de maneira profunda, o homem experimenta algo que vai além da atração física ou da compatibilidade emocional superficial. Ele experimenta um encontro com partes de si mesmo que estavam adormecidas, partes que só despertam na presença dessa mulher específica. E isso gera dependência psíquica, não no sentido patológico, mas no sentido arquetípico. Ela se torna a mediadora entre ele e seu próprio inconsciente. Ela se torna a ponte que permite acesso a regiões emocionais que ele não alcançaria sozinho. Mas esse encontro também ameaça o ego masculino, ameaça a estrutura consciente que ele construiu ao longo da vida para se manter forte, racional, controlado, protegido de vulnerabilidades emocionais. Anima, quando ativada intensamente, exige entrega, exige abertura, exige que o homem desça até camadas emocionais onde ele não tem controle, onde ele se torna vulnerável, onde ele precisa confiar em algo maior que sua própria razão. E isso assusta profundamente. Porque o homem foi condicionado culturalmente a desconfiar dessa entrega, a ver vulnerabilidade emocional como fraqueza, a proteger o ego de qualquer ameaça de dissolução, mesmo quando essa dissolução é necessária para o crescimento psíquico, para a integração, para o amadurecimento real. Então, ele se afasta, tenta criar distância física e emocional, tenta reconstruir as barreiras defensivas que ela derrubou sem nem perceber. Tenta retomar o controle sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre sua vida, mas o inconsciente não aceita esse afastamento com facilidade. Ele continua produzindo imagens dela, memórias carregadas emocionalmente, fantasias de reencontro, necessidade irracional de saber como ela está, com quem ela está, se ela ainda pensa nele. E essas imagens não são simples lembranças passivas. São presenças psíquicas ativas, são conteúdos inconscientes que geram pressão interna, que produzem ansiedade, inquietação, insatisfação com qualquer outra experiência que não envolva ela. E é por isso que ele retorna. Não porque tenha planejado conscientemente o retorno, não porque tenha refletido racionalmente sobre a situação e decidido que vale a pena tentar novamente. Ele retorna porque o inconsciente vence a resistência do ego,
porque a necessidade simbólica de reencontrar aquela presença se torna maior que o medo da vulnerabilidade, porque a ausência dela gera um vazio psíquico que nenhuma outra presença consegue preencher. E muitas vezes ele retorna sem explicações coerentes, sem justificativas lógicas, apenas com a necessidade nua e crua de restabelecer contato, de confirmar que ela ainda existe, que ele ainda tem acesso a ela, que aquela conexão ainda é possível. Mas essa dinâmica de afastamento e retorno não é ciclo saudável quando se repete indefinidamente. É sinal de que o homem está preso em uma tensão não resolvida entre consciente e inconsciente, entre controle e entrega, entre medo da vulnerabilidade e necessidade de integração emocional. Jung alertava que quando a projeção da ânima não é reconhecida conscientemente, quando o homem não compreende o que está acontecendo dentro dele, essa projeção pode se tornar compulsiva, destrutiva, pode manter tanto ele quanto a mulher envolvida em uma dança emocional sem resolução, onde ninguém avança realmente, onde tudo se repete em padrões cada vez mais intensos, mas nunca transformadores. E a mulher que ocupa esse lugar no inconsciente masculino geralmente percebe essa intensidade, mas nem sempre compreende sua natureza. Ela sente que há algo diferente, algo mais profundo do que a atração comum, mas pode interpretar os comportamentos contraditórios dele como desinteresse, como insegurança, como imaturidade emocional, e muitas vezes ela se afasta por autopreservação para proteger o próprio coração de um padrão que parece não ter fim. Mas mesmo quando ela se afasta, mesmo quando ela decide cortar contato definitivamente, o processo psíquico dentro dele não cessa. Porque o inconsciente não respeita decisões racionais de encerramento. Ele continua trabalhando com aquela imagem, aquela presença, aquela projeção, até que alguma integração real aconteça ou até que o tempo e outras experiências finalmente dissolvam a intensidade da projeção. Existe algo profundamente solitário nesse processo para o homem. Ele carrega dentro de si uma presença feminina que não consegue alcançar, que não consegue integrar, que não consegue nem abandonar, nem possuir completamente. E essa solidão não se resolve com companhia superficial, não se acalma com distrações externas. É uma solidão arquetípica. É a solidão de quem está dividido internamente entre duas forças que parecem irreconciliáveis: a necessidade de autonomia e a necessidade de união, a proteção do ego e a entrega ao inconsciente, o medo de se perder e o desejo de se encontrar através da presença feminina que espelha sua própria alma. Jung dizia que o encontro com a ânima é também encontro com a sombra, com aquilo que o homem não quer ver em si mesmo. Quando uma mulher ativa a ânima tão profundamente, ela não traz apenas luz, conexão, emoção profunda. Ela traz também tudo aquilo que o homem reprimiu, negou, rejeitou em si mesmo. A fragilidade, a dependência emocional, a necessidade de outro, a impossibilidade de controlar tudo, a vulnerabilidade diante do mistério do encontro real. E enfrentar essa sombra é doloroso. É confrontar o próprio vazio interno, a própria incompletude, a própria humanidade nua, sem as armaduras defensivas que ele construiu para se proteger do mundo. E muitos homens não estão preparados para esse encontro. Não foram criados para descer até essas profundezas emocionais. Não foram ensinados a navegar pela própria alma com coragem e honestidade. Então eles se afastam repetidamente. Tentam fugir da intensidade, tentam evitar o confronto com aquilo que a presença dela desperta. Mas a fuga não resolve, apenas adia, apenas intensifica, porque o inconsciente não esquece, não desiste, não aceita a repressão permanente. Ele continua pressionando, continua produzindo sintomas, continua gerando necessidade de retorno até que algo se transforme internamente.
Quando uma mulher compreende essa dinâmica psíquica profunda, quando ela percebe que os comportamentos contraditórios dele não são pessoais no sentido superficial, mas reflexos de um processo arquetípico muito maior, ela ganha liberdade. Não a liberdade de aceitar qualquer comportamento, não a liberdade de permanecer em relações que não a nutrem, mas a liberdade de não tomar como rejeição pessoal algo que pertence ao processo psíquico dele, algo que ele precisa resolver internamente antes de poder estar presente de verdade. Ela ganha liberdade para escolher conscientemente se quer permanecer nessa dinâmica ou se quer seguir o próprio caminho, sem culpa, sem sensação de fracasso, sem acreditar que ela não foi suficiente. Porque quando uma mulher ocupa o inconsciente masculino dessa forma, não é porque ela fez algo errado ou deixou de fazer algo certo, é porque ela tocou camadas profundas, sem intenção, sem esforço, apenas sendo quem ela é. E isso não pode ser fabricado, não pode ser reproduzido, não pode ser forçado. É encontro arquetípico, é ressonância psíquica, é algo que acontece além das vontades conscientes de ambos. E quando acontece, transforma tanto o homem quanto a mulher, mesmo quando a relação externa não se concretiza, mesmo quando não há final feliz romântico, mesmo quando os caminhos se separam definitivamente. O que permanece é a marca psíquica desse encontro. Para ele, a presença dela continua habitando o inconsciente como imagem transformadora, como símbolo de algo que ele vislumbrou dentro de si mesmo e que nunca mais poderá negar completamente. Para ela, a experiência de ter sido vista em camadas tão profundas, de ter ativado algo tão intenso em outro ser humano, deixa também uma compreensão maior sobre o próprio poder simbólico, sobre a própria presença, sobre o próprio mistério feminino que transcende qualquer explicação racional. E talvez o mais importante seja compreender que esse processo não tem resolução simples, não tem desfecho previsível, não segue roteiro linear de começo, meio e fim. É processo vivo, orgânico, que se desdobra conforme as consciências de ambos se expandem ou se contraem, conforme há coragem ou medo, conforme há entrega ou resistência. E não existe julgamento moral sobre qual caminho é certo ou errado. Existe apenas o reconhecimento de que quando duas almas se tocam em camadas arquetípicas profundas, algo se move no universo psíquico de ambas. Algo que não pode ser desfeito, apenas integrado, transformado, compreendido em níveis cada vez mais profundos de consciência. Mas enquanto o homem não reconhece conscientemente o que está acontecendo dentro dele, enquanto ele não nomeia a projeção, enquanto ele não assume responsabilidade pelo próprio processo de integração da ânima, ele permanecerá dividido, voltando e se afastando, buscando e fugindo, desejando e temendo, preso em uma repetição que não transforma, que apenas mantém a tensão sem nunca resolvê-la realmente. E a mulher, nesse processo, não pode fazer o trabalho interno que é dele. Não pode descer até o inconsciente dele e integrar por ele. Não pode forçar consciência onde há resistência. Não pode apressar um amadurecimento que só acontece no tempo psíquico próprio de cada ser. O que ela pode fazer é proteger a própria energia, honrar a própria jornada, não se perder na tentativa de salvar ou despertar quem ainda não está pronto para esse despertar. Porque quando uma mulher se perde na projeção invertida, quando ela começa a acreditar que sua função é ser salvadora, redentora, despertadora da consciência masculina, ela abandona o próprio centro, ela sacrifica a própria alma no altar de uma transformação que não depende dela. E isso gera sofrimento desnecessário, gera espera inútil, gera postergação da própria vida em função de um processo que pertence inteiramente ao outro. Jung falava sobre a importância da individuação, do processo de tornar-se quem realmente se é.
integrando consciente e inconsciente, luz e sombra, masculino e feminino internos. E para a mulher que foi capturada no inconsciente de um homem, a verdadeira individuação passa por reconhecer o próprio poder arquetípico sem depender da validação externa, sem precisar que ele retorne para confirmar o próprio valor, sem aguardar que ele finalmente se torne capaz de sustentar a intensidade do encontro. Passa por recolher as próprias projeções também, por reconhecer que muitas vezes ela também projetou nele qualidades arquetípicas, também viu nele o portador de algo que pertence ao próprio inconsciente dela. Esse movimento de recolhimento das projeções é doloroso para ambos. É perder a magia inicial, é confrontar a realidade humana limitada de ambos, é aceitar que ninguém pode ser o salvador ou a salvadora do outro, que cada um precisa descer até o próprio inferno psíquico e emergir de lá por força própria. Mas é também libertador. Porque só quando as projeções são recolhidas, quando cada um assume responsabilidade pelo próprio processo, é que um encontro real se torna possível, um encontro entre duas pessoas inteiras, não entre duas metades buscando completude fora de si mesmas. Mas esse amadurecimento não acontece rapidamente. Pode levar anos, pode levar uma vida inteira. E muitas vezes acontece quando o encontro externo já não existe mais, quando cada um já seguiu caminho próprio, quando a mulher já não espera mais nada dele e quando ele finalmente integrou internamente aquilo que ela representou para o inconsciente dele. E às vezes, nesse momento de maturidade conquistada, eles se reencontram de forma completamente diferente, sem as projeções intensas, sem a compulsão, sem a divisão interna. Ou não se reencontram jamais no plano físico, mas carregam para sempre a marca psíquica daquele encontro como parte da própria jornada de individuação. O inconsciente masculino, quando habitado por uma presença feminina arquetípica, não conhece paz superficial, não se acalma com explicações racionais, não se convence com argumentos lógicos sobre por que aquela relação não deveria existir. Ele exige reconhecimento, exige integração, exige que o homem desça até as profundezas de si mesmo e encontre ali a própria alma feminina, a própria capacidade de sentir sem controlar, de amar sem possuir, de se entregar sem se perder. E isso é jornada heróica, no sentido psicológico profundo, é enfrentamento do próprio dragão interno, é morte e renascimento em níveis simbólicos que transformam completamente a estrutura da consciência. Enquanto esse processo não se completa, o homem continuará agindo de forma contraditória, continuará se afastando e retornando, continuará demonstrando necessidade da presença dela através de atos que traem seu discurso racional. Não porque seja fraco, não porque seja confuso, não porque não saiba o que quer, mas porque está dividido internamente entre duas verdades igualmente poderosas. A verdade do ego, que busca autonomia e proteção, e a verdade do inconsciente, que busca integração e totalidade através do encontro com a ânima projetada naquela mulher específica. E a mulher, ao compreender essa dinâmica profunda, deixa de se torturar com perguntas sem resposta, deixa de buscar lógica onde há apenas movimento arquetípico, deixa de tentar controlar algo que pertence ao reino do incontrolável. Ela pode escolher permanecer se sentir que essa jornada ainda nutre sua própria alma, se sentir que a troca real além da projeção. Ou pode escolher se afastar com dignidade, sabendo que seu valor não depende da capacidade dele de reconhecer o que ela representa, sabendo que ela já cumpriu função arquetípica importante apenas por ter despertado nele esse processo, independente do desfecho externo. Porque no final, o que permanece não são os relacionamentos que se concretizaram segundo expectativas sociais, não são as histórias que tiveram final feliz previsível.
O que permanece são os encontros que transformaram a alma, os encontros que despedaçaram as ilusões do ego e forçaram descida até profundezas desconhecidas, os encontros que marcaram a psique de forma indelével e que continuam produzindo efeitos transformadores muito depois que a presença física se dissolveu. E esses encontros são raros, são preciosos, são dolorosos e sagrados ao mesmo tempo. Quando uma mulher ocupa o inconsciente de um homem dessa forma, ela não ocupa apenas a mente dele. Ela ocupa a própria estrutura arquetípica da psique masculina. Ela se torna parte do processo de individuação dele. Ela se inscreve na alma dele como imagem transformadora que continuará trabalhando internamente, mesmo quando ele não souber mais seu nome, mesmo quando o rosto dela já não for nítido na memória consciente, porque o inconsciente não esquece. Ele guarda as marcas dos encontros profundos como tesouros simbólicos que continuam produzindo significado ao longo de toda a vida. E talvez o maior mistério seja justamente esse, que não sabemos de antemão quais encontros serão esses, não controlamos quando vão acontecer, não decidimos conscientemente quem vai tocar nossa alma de forma tão profunda. Apenas vivemos, apenas nos abrimos para a vida com toda a vulnerabilidade que isso exige, e alguns encontros se revelam portadores de algo maior, algo que transcende as duas pessoas envolvidas e que serve a um propósito psíquico mais amplo que talvez nunca compreendamos completamente. E isso pede humildade, pede reverência. Pede que honremos o mistério sem tentar reduzi-lo a explicações simplistas, sem tentar encaixá-lo em categorias confortáveis de certo e errado, de funcional e disfuncional, de saudável e patológico. Porque o que acontece nas profundezas da alma não obedece às mesmas regras que governam a superfície da vida cotidiana. Ali habita o sagrado e o terrível, o criativo e o destrutivo, o que eleva e o que despedaça. E quando uma mulher penetra essas profundezas no inconsciente masculino, quando ela se torna presença permanente nas camadas arquetípicas da psique dele, algo se move que não pode mais ser detido, apenas acompanhado, apenas testemunhado, apenas vivido em toda a sua intensidade misteriosa, em toda a sua beleza dolorosa, em toda a sua impossibilidade de ser completamente compreendido ou completamente resolvido.